Um vídeo muito importante hoje que é como transformar 29.000 euros em anúncios em 290.000 euros de faturação em vendas, sem magias, sem grandes tretas, direto ao ponto. Portanto, antes de avançarmos aqui para algo mais profundo, tem que ficar claro que, primeiro que tudo, não adianta tu teres produtos maus ou produtos não validados, ou seja o que for, isto não vai funcionar. Portanto, primeiro que tudo tens de ter bom produto, ok? Segundo, tens de ter uma boa comunicação, tem que haver envolvimento com a tua audiência para conseguires então fazer algo deste género. E em terceiro lugar, tens de ter uma boa compreensão do cliente. Isto é o básico, tipo, toda a gente sabe, etc. Portanto, agora a parte real deste vídeo é, tens de ter boas margens, isto é muito, muito importante, tens de ter boas margens. Em segundo ponto, tens de ter um controle sobre o processo de venda, muito claro. E em terceiro, tens de ter uma boa leitura e compreensão das métricas e dos números do teu negócio. Isto, de forma mais concreta, resulta então, depois, neste tipo de resultados. Ou seja, tu investes 29.000 euros e vais buscar 291.000. Ou seja, só para não acharem que isto é um screenshot bonito e etc, vamos fazer a play outra vez. Pronto, 29.291. Agora, por exemplo, se viermos aos últimos, sei lá, este mês, por exemplo, já temos aqui outros valores, um momentinho, portanto, 2.000 euros, 25.000 euros, ok, etc. Pronto, perceberam a ideia? Como é que isto se procede então? Como é que isto se cria basicamente? Só aqui mudar para um ecrã inteiro. Ok, como é que isto então se procede? Muito simples, ou seja, primeiro que tudo vai ser necessário então conseguirmos ter um controlo sobre o que efetivamente se faz. Ou seja, deixem-me lá meter, ok. Ou seja, nós aqui precisamos de compreender quanto por cento dessa faturação representa para o negócio. Ora, o nosso foco, vamos acreditar, que é fazer 554.000 euros. 53% desse valor é para vir de anúncios, ok? Tudo o resto tem que vir de outros canais, o que significa que tens de ter uma lista de e-mail bem composta para conseguires ir buscar valores deste género. Tens de ter um Instagram, um TikTok, o que fizer sentido para ti, bem criado, bem desenvolvido para conseguires ir buscar dinheiro aí. Tens de ter comunidades muito interessantes no WhatsApp, TikTok, Slack, seja lá onde for. E de forma a conseguires ir buscar dinheiro que não dependa então de anúncios, ok? Portanto, focando aqui na parte dos anúncios, tu ias precisar então, tendo um ticket médio de 64 vendas, de 4.588 vendas. Ora, estes dois multiplicados dão então os 293.000. Se tens uma taxa de conversão de 3%, a um custo de clique de 19 cêntimos, e colocando então 152.000 pessoas, quase 153.000 pessoas dentro do teu site, não é? Significa que vais ter que investir 29.000 euros, ok? Isto foi o que aconteceu. Como é que nós então fizemos isto acontecer em conjunto com o cliente? Portanto, esta primeira parte representa teres boas margens e um bom controle sobre o processo. Agora, uma boa leitura sobre a compreensão é, ok, tenho isto, mas em termos de margem, em termos de dinheiro que fica, o que é? É aqui que entra então, um modelo simplificado, mas é isto. Ou seja, o teu PVP é 52.000 euros, ou seja, o teu preço de venda à pública é de 52 euros. Porquê? Já estamos a tirar o IVA destes 64 euros, ok? O teu custo de produto são 20 euros, portanto, tu ganhas, na compra e na venda do produto, 32 euros, ou seja, uma margem bruta de 62%. Com custos variáveis por cada venda, ou seja, shippings da vida, ou manipulação do produto, embalagens, seja lá o que for, estamos a considerar aqui 2 euros. CPA, que é o custo de fazer a venda através de anúncios, estamos a considerar 6 euros. Portanto, tu destes 64 euros ficas efetivamente com 24 euros, ou seja, a tua margem de contribuição é então 37%, algo muito simpático e muito interessante. Sim senhor, temos esta parte, isto é então o equivalente a ter um controle mínimo sobre as margens e compreenderes isto. Vamos então agora explorar o controle sobre o processo. Ora, quando tu estás a aumentar, a trabalhar para aumentar as vendas do negócio, tu não aumentas propriamente as vendas do negócio. Aumentar as vendas do teu site é uma consequência dos resultados individuais de cada funil que tu venhas a trabalhar. Okay? Porque ao trabalhar vários funis, tu vais então conseguir ter métricas concretas sobre cada um deles. Ou seja, vais ter um controle granular em cada um dos funis. Porque a faturação do teu site, seja ela qual for, vamos aqui colocar sem capa, é apenas o somatório dos vários funis que tens, ok? A tua taxa de conversão de 3%, por exemplo, nada mais é do que a média de todos os funis que tu tens.
Portanto, quando tu queres melhorar a tua taxa de conversão, quando tu queres melhorar a faturação, tu não te focas, não te deves focar no valor do site, deves sim focar nos vários funis de venda que tu tens, para que compreendas quais é que têm os melhores resultados ou métricas de forma a conseguires melhorar isso. Já voltamos a este aqui. Isto na prática significa o quê? Significa que tu tens aqui, por exemplo, umas quantas campanhas. Ou seja, tu investiste aqui, neste caso, quase 2.000 euros e veio 24.000 euros. Isto foi quando? Ok, este mês, basicamente. Firme. Portanto, o que é que isto dá? Isto dá aqui um ROAS, um retorno sobre investimento de 13. Muito acima da média nacional, mas é fixe. Agora, tu vês que isto, cada uma destas campanhas, primeiro que tudo, é um funil diferente a ser trabalhado, ok? E tu vês que o ROAS de 13 é uma média de todos os ROAS que tens aqui. Tu tens coisas aqui que estão bastante pouco positivas, como vês. Ok? Este aqui até está interessante, daqui para cima está bom. Agora, quando tu vens aqui também à taxa de conversão, ou seja, isto é a mesma coisa, só que não cabia tudo nu, então pronto, tive que pôr assim de lado. A taxa de conversão média, neste caso, está a 4%. Mas tu vês que estes três, aliás, estes funis todos que estão aqui, têm uma taxa de conversão para baixo de 4%. Só que este aqui tem uma taxa de conversão de 5. E claro, há outras coisas, mas pronto, enfim. Acho que passa a ideia. Quando nós queremos trabalhar a taxa de conversão, o que nós fazemos é ou cortamos este tipo de campanhas que está aqui, por exemplo, esta e coisas desse género, só que ao mesmo tempo que estamos a fazer isso, estaríamos a abdicar, por exemplo, do valor que está a vir daqui, ok? E daqui também. Que neste caso em particular não se justifica porque são produtos que, apesar de não venderem muito e etc., são algo interessante em termos de produtos de entrada e etc. Mas o ponto é, quando nós queremos trabalhar o custo do clique, por exemplo, 24 cêntimos, nós vemos que aqui está a 13, aqui está a 17 e está, por outros lados, sempre aqui abaixo deste, 19, mas estes estão acima. Portanto, quando nós queremos descer isto, nós temos que ver padrões dos anúncios que estão a ser rodados que estão melhores e ir melhorando então de forma iterativa cada ciclo de atualização dos anúncios. Portanto, o ponto aqui principal que eu estou a querer levantar é para se conseguir transformar 29.000, 30.000, seja o valor que for, em X euros, o que tu tens que ter acima de tudo, tens que ter primeiro que tudo margens para conseguires trabalhar com isso, um controle sobre o processo e uma boa leitura na compreensão dos dados, que é isso que vamos explorar. Para tu teres boas margens é fazer o trabalho de casa como deve ser, não é? E em segundo lugar, o controle sobre os processos é teres então esta estrutura de funis criada no teu negócio. Funis horizontais, verticais e por aí fora, e depois espelhar isso em todas as contas de anúncio que tenhas, seja TikTok, Meta, Google, por aí fora, ok? De forma a conseguires compreender o que é que está a puxar, por exemplo, em termos de faturação para cima e o que é que está a puxar em termos de faturação para baixo. Ou se não quiseres concentrar na faturação, o que é que está a puxar o ROAS, que é o retorno sobre investimento, para cima e o que é que está a puxar para baixo. E focas-te então em melhorar essas coisas. Okay? E aí, no volume total, tu vais conseguir então melhorar as coisas. É assim que se trabalha. Okay? Agora, sobre então aqui a boa leitura e compreensão dos números. Tu já tens isto, ok, já percebes e tal, vais ter isto por cada um dos funis, para perceberes, ok, destes 554 ou destes 293, quanto é que é para vir do funil A, B, C, etc. Mas depois entra aqui uma parte muito importante. São métricas operacionais e táticas que nos vai dizer informações muito importantes. Por exemplo, tu vês que aqui o custo de adquirir um cliente, que é o CAC, estava a 9 euros e aqui estava a 17 euros. E tu vês que isso influenciou consideravelmente, mesmo tendo investido mais, nós faturamos menos do que o mês anterior. Okay? E coincide, tendencialmente, sempre com o incremento aqui do CAC. Sempre que tu incrementas o budget, tende a haver um crescimento no CAC. Mas também tende a haver um crescimento mais à frente, a 30, 60 dias, do teu LTV, ou seja, o valor vitalício do cliente, porque tu investes mais para adquirir mais clientes, eles ficam, e tu, sabendo a tua frequência de compra, ok? Não adianta estares a utilizar este tipo de abordagens se não souberes a frequência de compra. Ao saberes a tua frequência de compra, que é quantas vezes é que um cliente compra ao ano, ou a um determinado período, neste caso ao trimestre, tu sabes que em média tu pagas 12 euros por um cliente
ou 13 euros por um cliente, melhor dizer, não é aqui em cima, é aqui em baixo, 12 euros por um cliente, e ele, em média, no mesmo trimestre, dá-te a compra de 2 vezes e meia. Se cada uma das vendas são 58 euros, ele, ao fim de um trimestre, em média, o cliente está-te a dar quase 150 euros. Portanto, quando se faz estes esticanços, digamos, e se investe mais, por exemplo, aqui, para irmos buscar com mais clientes e onde se tem que pagar mais, tem que certificar que nos meses seguintes, por exemplo, há mais dinheiro. Okay? Aqui investiu-se mais, foi-se buscar mais. Aqui investiu-se mais, foi-se buscar menos, é um facto, mas pronto, ou seja, é o ciclo. Aqui passa 3 meses, esta pessoa volta a comprar, porque ao trimestre elas compram 2 vezes. Aqui, exatamente a mesma coisa. Aqui conseguiu-se foi antecipar o processo, porque lá está, 2 meses para aqui. Ok? E agora a mesma coisa. E vamos seguindo dessa forma. Ok? Aqui é portanto, eu tirei este screenshot, portanto, deve ter sido ontem. À data de ontem já estava 39 mil euros. Portanto, é fixe. Ou seja, lá está. Portanto, ao fazermos isto e ao cruzarmos então isto tudo com estas estruturas todas, nós sabemos o que é que está ou não está a puxar o CAC para cima e o que é que nós podemos ou não fazer para influenciar as coisas. E o que é que nós temos que fazer para conseguir mover as taxas de conversão, quando elas estão mais em baixo, para cima. Okay? E ao sabermos isso e tendo em conta então que sabemos que em média o número de pessoas que nós necessitamos para fazer uma compra, neste caso são 24 pessoas, taxas de conversão e etc., começa a ser já quase uma regra de 3 simples, digamos, ok, se eu quero atingir 1000 euros, ou seja lá o valor que seja, e custa-me Y euros adquirir um cliente, eu sei que preciso de X dinheiro, ou de Z dinheiro, pronto, seja lá o que for, que quisermos, para conseguir atingir o objetivo. Desta forma, então, e com, obviamente, o andamento das coisas, nós conseguimos então ganhar o tal controlo sobre o processo, de forma então a transformarmos um investimento de 29 mil euros em 290 mil euros. Okay? Só para isto ficar claro, deixem-me só aqui partilhar outra vez aquilo que eu vos estava a partilhar no início desta reunião, ou desta reunião não, deste vídeo. Portanto, ou seja, nós temos aqui, por exemplo, deixem-me voltar a pôr isto como estava. Portanto, this year, ok? Só em Meta foi investido então os 29 mil euros e foi-se buscar então 291 mil euros. Porque temos o controle sobre o funil, temos a ideia de quanto é que custa meter uma pessoa dentro do site, qual a taxa de conversão média e em quantas pessoas é que nós precisamos para fazer uma venda. Ora, isto tudo em conjunto com o tal controlo sobre os dados que eu vos estava a falar e sobre a leitura de como é que estamos a influenciar os números, consegue-se então estes resultados. Portanto, muito importante isto, quando queres aumentar as vendas, garante que tens um controle granular sobre diversos funis de venda, para perceberes, ok, o que é que está a acontecer ao dinheiro que eu estou aqui a colocar e como é que eu estou a transformar ou não. Percebes então qual é a principal métrica que está a falhar, de forma, como eu estava-te a explicar, com os funis todos divididos, a analisar funil a funil, e dessa forma então tu consegues chegar ou atingir o teu objetivo. Ok? Espero que isto tenha sido útil. Alguma questão, deixem nos comentários. Vemos aí. Corrija aí. Forte abraço. Que a missão esteja connosco.